Olá pessoal, nesse vídeo irei falar como conseguir o cosseno ou seno da soma ou da diferença de dois árcos. Como assim? Vamos supor que a gente queira saber qual que é o cosseno de 15. Mas sem a calculadora, a gente não sabe falar quanto que é o cosseno de 15. Porém, a gente sabe que 15 é a mesma coisa do que 45 menos 30. Então, o que a gente pode fazer é calcular o cosseno de 45 menos 30. E isso daí é o cosseno da diferença. E aí, com seno é da mesma forma. Por exemplo, eu quero calcular seno de 105. Bom, 105 é a mesma coisa de 60 mais 45. Então, quer dizer que eu posso fazer seno de 60 mais 45. E é isso que a gente quer fazer nesse vídeo. Achar uma fórmula que funciona para isso e para isso. Claro, existe quando é soma no cosseno também e a diferença aqui no seno também. Então, a gente tem que ter 4 fórmulas. Agora, vamos ver essas fórmulas. Só que antes de saber disso, a gente precisa saber como que calcula a distância entre dois pontos. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai supor que existe um P com entrada x1 e y1, que estão aqui, x1 e y1, e que existe um ponto Q com entradas x2 e y2. Beleza, eu quero calcular a distância de P até Q. Primeira coisa que eu vou fazer é estender esse pontilhado aqui até encostar nesse pontilhado aqui do Q. Detalhe, né? Claro que isso daqui é paralelo ao eixo X, isso daqui é paralelo ao eixo Y e isso daqui ao eixo Y. Então, o que a gente vai fazer é estender esse pontilhado do Y1 do ponto P aqui. A gente vai fazer uma extensão e vai conseguir isso daqui. E eu chamei esse ponto da interseção de R. E claro, aqui a gente pode ver que R tem entrada x2, y1. Só que vocês sabem calcular a distância de um ponto até o outro quando eles estão na mesma linha, porque é só fazer a diferença entre os dois. Por exemplo, a distância de P a R. Bom, a distância de P a R é o módulo, porque precisa ser positivo, de x2 menos x1. Daí, a gente consegue essa distância aqui. Da mesma forma, se eu quero a distância de Q até R, o que eu tenho? Eu tenho que a distância de Q até R é igual a... Bom, essa distância aqui está na vertical, também sei calcular, y2 menos y1. Então, no fim das contas, o que a gente precisa saber calcular é a distância de P a Q, que não é nem horizontal nem vertical, ou seja, que não é nem paralela ao eixo X nem paralela ao eixo Y, que aí a gente conseguiria calcular a distância. Mas reparem que aqui é um triângulo retângulo. Por quê? Porque esse segmento de reta aqui é paralelo ao eixo X e esse daqui é paralelo ao eixo Y. Então, forma 90 graus. Bom, como formou 90 graus, a gente pode usar Pitágoras. Então, a distância de P até Q é igual a... Um detalhe, vocês podem achar a distância de P a Q dessa forma também. Isso aí depende do livro. Eu vou escrever dessa forma aqui. Bom, o P até Q é hipotenusa, então ao quadrado é igual. Agora de P até R, bom, de P até R a gente tem x2 menos x1, igual a gente acabou de falar. Mais a distância de R até Q, que é o outro cateto. Então, a gente tem que é y2 menos y1, que a gente também já falou. Agora, vamos substituir esses caras. Então, o que a gente conseguiu é que a distância de P até Q nada mais é do que a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, para a gente saber a distância entre dois pontos, o que a gente tem que fazer no fim das contas é Pitágoras. Tá aqui a fórmula se quiserem gravar também. Vamos fazer um exemplo aqui só para vocês verem como que a gente usa. Por exemplo, eu tenho o ponto P sendo 1 na abscissa, 2 na ordenada e Q estando na abscissa com 4, na ordenada com 6. Então, se eu quero a distância de P até Q, o que eu quero é a raiz quadrada de 1 menos 4 ao quadrado. Agora eu fiz o contrário, né? Eu fiz esse menos esse, não tem problema, porque está ao quadrado, mais 2 menos 6 ao quadrado. Beleza, então a distância de P até Q é igual a raiz 1 menos 4 dá menos 3 ao quadrado dá 9, mais 2 menos 6 dá menos 4 ao quadrado dá 16, positivo, claro. Então aqui 9 mais 16, o que nos dá aqui a distância de P até Q é raiz de 25, e aí a distância de P até Q seria mais ou menos 5, só que a gente sabe que a distância só pode ser positiva, então aqui é 5. Agora que a gente já sabe calcular a distância entre dois pontos, a gente pode ir para a parte de trigonometria, que é o que a gente queria desde o início. Então tá, vamos começar procurando
do cosseno da diferença. O que a gente quer provar é essa fórmula aqui. Claro, alfa e beta são ângulos, são arcos, e alfa é maior ou igual a beta. Pode ser o contrário também, não tem problema. Eu só coloquei aqui porque não vai fazer diferença pra gente. No fim das contas, vocês podem renomear esses arcos, então não tem problema nenhum ser o contrário. Então a gente tem que provar essa fórmula. Como que a gente vai começar provando essa fórmula? Bom, vamos pegar dois ângulos, igual tem ali, eu coloquei o ângulo que sai de A até B, esse vermelhinho, e coloquei o ângulo que sai de A até C, esse azulzinho aqui. O ângulo vermelhinho aqui é o beta, eu esqueci de colocar, e o ângulo azul é o alfa. Pronto, coloquei ali. Então, como a gente quer alfa menos beta, a gente vai pegar todo esse arco aqui e subtrair beta. Antes de ir para a parte de calcular o cosseno de alfa menos beta, só reparem uma coisa. Esse ponto aqui na circunferência, ele tem abscissa cosseno beta e seno beta. Isso porque a gente sabe que no eixo y é o seno que a gente olha e no eixo x é o cosseno. Por isso ficou cosseno de beta, seno beta. Da mesma forma aqui no ponto C, a gente vai ter então que fica cosseno de alfa e seno de alfa. Já que aqui é cosseno e aqui é o seno. Tá bom. Agora, o que a gente quer é pegar esse arco alfa e subtrair beta. Então, o que eu vou fazer é marcar um ponto ali saindo de C e voltando beta graus. Esse ponto é o que eu chamei do ponto D, de forma que o ângulo formado entre C e D é o mesmo que esse beta aqui. Então, o que a gente tem agora é que o arco que sai de A e vai até D, o ângulo que sai de A até D, vai ser alfa menos beta. Então, tá, AD, o arco, é igual a alfa menos beta. Agora, então, como a gente sabe o arco AD, a gente pode encontrar quem que é o par ordenado do D. Mas isso é tranquilo, como a gente sabe que ali o arco AD é alfa menos beta, a gente tem que no cosseno, no eixo x, a gente vai ter cosseno de alfa menos beta, e no eixo y a gente sabe que é seno, então é seno de alfa menos beta. Então tá aí quem que é o D. Agora vamos ver outra coisa. Aqui a gente pode ver que a distância de A até D, então daqui até aqui, é a mesma do que a distância de C até B. Mas por quê? Bom, esse arco BD aparece tanto para o arco BC quanto para o arco AD. E o outro arco é exatamente o DC e o AB que eu fiz para serem iguais. Então, se isso é igual nos dois e essa parte é igual, a gente vai ter que a distância daqui até aqui é a mesma daqui até aqui. Então, beleza, a gente conseguiu que DAD é igual a distância de B até C. Então, beleza, como a gente conseguiu que a distância de A até D é a mesma da distância de B até C, a gente pode usar a fórmula de distância. Então, a gente tem que distância de A até D é a mesma coisa de raiz quadrada. Aqui tinha que ser, por exemplo, xd menos xa. Mas quem que é o xd? Bom, o xd a gente já falou anteriormente, ele é cosseno alfa menos beta, seno alfa menos beta. Então, aqui vai ser cosseno alfa menos beta. Menos a entrada do outro ponto, que é do A. Então, é 1. Isso tudo ao quadrado. Agora, soma. Agora, a parte do y. Bom, a parte do y é seno de alfa menos beta, menos 0 ao quadrado. Então, continuando a conta, a gente tem distância de A até D igual a raiz quadrada de... Abrindo isso daqui, vai ficar cosseno ao quadrado de alfa menos beta, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então é 2 vezes o cosseno de alfa menos beta, mais 1. A outra parte, então, vai ficar só seno ao quadrado de alfa menos beta. Então, beleza, a gente conseguiu isso. Só que vamos reparar uma coisa. Cosseno ao quadrado de alfa menos beta, seno ao quadrado de alfa menos beta, a gente usa a relação fundamental. Então, usando a relação fundamental, isso daqui dá 1. Então, tá, então vai ficar DAD, essa parte mais essa é 1, mais esse 1, então 2, menos 2 cosseno de alfa menos beta. Faltou um igual aqui, então é 2 menos 2 cosseno de alfa menos beta. Beleza, a gente achou a distância de A até D. Agora, vamos achar a distância de B até C. Então, vamos olhar as coordenadas aqui. A abscissa é cosseno beta, a abscissa aqui é cosseno alfa. Então, vai ficar raiz quadrada de cosseno beta menos cosseno alfa ao quadrado. Agora, na ordenada, a gente tem seno beta
menos seno alfa ao quadrado. Agora, eu vou tirar essa raiz. Como assim? Eu vou elevar tudo ao quadrado. Então, se eu elevo tudo ao quadrado, isso aqui some. E a parte do BC fica ao quadrado mesmo. Então, dBc ao quadrado é igual a cosseno de beta menos cosseno de alfa ao quadrado mais seno beta menos seno alfa, tudo ao quadrado. Beleza. E agora, como isso daqui é igual, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Um lado eu já elevei aqui, a gente já sabe quanto que vai. O outro eu acabei não fazendo, mas se a gente põe aqui ao quadrado e aqui ao quadrado, consome então com essa raiz ali. Então fica essa parte aqui igual a essa parte aqui. Então é isso que a gente vai fazer. Então tá, eu escrevi aqui o que que a gente vai fazer. Então eu coloquei isso daqui que a gente tinha acabado de achar, essa parte igual a essa parte, e vou fazer essa conta aqui. Então vai ficar 2 menos 2 cosseno de alfa menos beta. Aqui a gente pode abrir, fica cosseno ao quadrado de alfa menos 2 vezes cosseno de alfa cosseno de beta mais cosseno ao quadrado de beta. A outra parte eu vou abrir também, fica seno ao quadrado de alfa menos 2 vezes seno alfa seno beta, mais a última coisa, seno ao quadrado de beta. Então, a gente abriu isso daqui, escrevemos tudo, mas reparem que aqui aparece isso e aqui aparece isso. Mas soma de cosseno ao quadrado com seno ao quadrado, a gente usa a relação fundamental e dá 1. Da mesma forma, com o cosseno beta. Aqui tem o cosseno beta e aqui tem o seno beta. Então, cosseno ao quadrado de beta mais seno ao quadrado de beta também dá 1. Então, o que a gente ganhou foi 2 menos 2 cosseno alfa menos beta é igual. Agora, eu vou colocar o 1 da relação fundamental menos 2 cosseno alfa cosseno beta mais 1 dessa parte do cosseno ao quadrado de beta. E claro, isso que eu estou falando é usando a relação fundamental. Mas aqui a gente já usou aqui a gente usou com aqui, então fica menos, na verdade, 2 seno alfa, seno beta. Agora reparem uma coisa, aqui tem um 1 e aqui tem um 1, então dá 2. Como aqui tem 2 também, a gente pode cancelar esses dois aqui. Então fica menos 2 cosseno alfa menos beta. E reparem que tanto essa parte quanto essa parte tem o 2 aqui, então vou colocar o 2 em evidência. Agora, a gente tem menos 2 aqui, menos 2. Como os dois estão multiplicando, a gente pode cancelar isso daqui. Então, no fim das contas, a gente conseguiu que cosseno alfa menos beta é igual a cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta, que é a fórmula que eu dei lá no início. Vamos, então, fazer um exemplo. E a gente vai fazer exatamente o exemplo que eu comentei, cosseno de 15. Bom, a gente sabe que cosseno de 15 é a mesma coisa que cosseno de 45 menos 30, mas isso daqui então vai ficar cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo, mais seno do primeiro vezes o seno do segundo. Aqui tudo é bom colocar parênteses. Então, aqui o que a gente tem é que cosseno de 15 é igual. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30 é 1 sobre 2, mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, fazendo a conta aqui, fica raiz de 2 sobre 4, aqui raiz de 6 sobre 4. Então, quando precisar, é só usar essa fórmula. E claro, a gente tem cosseno de alfa mais beta, só que eu não vou provar. A ideia é bem parecida, com alguns pontos diferentes, mas aí eu não vou provar para não estender muito o vídeo. Então, a fórmula é essa daqui. Reparem que é a mesma fórmula trocando o sinal. E sim, quando é positivo aqui, aqui é negativo, quando é negativo lá, é positivo aqui. Agora tá, a gente já falou da fórmula do cosseno, tanto da soma quanto da diferença. E a do seno? Bom, a do seno, antes a gente tem que observar algumas coisas também. Então, vamos entender que seno de π sobre 2 menos x é cosseno de x e cosseno de π sobre 2 menos x é seno de x. Como assim? Vamos fazer. Vamos supor que esse ângulo aqui que eu coloquei é o que a gente chama de alfa. Então, eu quero π é tudo isso daqui, menos alfa. Eu coloquei o alfa aqui, então, seno
de π sobre 2 menos x é esse arco aqui. Beleza, só que a gente quer o seno. Bom, o seno a gente olha no eixo y, então o seno está aqui. Agora vamos reparar o cosseno. Bom, o cosseno é no eixo x, então o cosseno do arco π sobre 2 menos x está aqui. Beleza, mas ainda eu não falei porque que isso é igual. Reparem que se eu pego o triângulo AOB, a gente sabe que ele é semelhante ao triângulo DOC, porque aqui é o mesmo ângulo que aqui. Como esses dois são semelhantes, a gente pode reparar uma coisa. Aqui, então, que é o cosseno de π sobre 2 menos x, quando a gente olha para o triângulo que é semelhante, ele está aqui. Mas isso daqui é a mesma coisa do que seno x, já que esse ângulo aqui inicialmente já era x. Por isso que cosseno de π sobre 2 menos x é seno x. E da mesma forma a gente pode analisar o seno. A gente tem que o seno é essa parte aqui, mas se a gente está olhando a semelhança de triângulo, essa parte aqui é a mesma que essa parte aqui. Mas isso daqui tudo, quando a gente olha nesse ângulo, é o cosseno de x. Então, aqui realmente dá cosseno de x. Só vou escrever qual semelhança que a gente usou aqui para ficar bem claro. Que o triângulo AOB é semelhante ao triângulo DOC. Então, é só olhar essa semelhança ali. Agora sim, como a gente já sabe disso, daí a gente pode prosseguir. Aqui a gente vai provar primeiro o seno da soma, o seno de alfa mais beta, que é essa fórmula que está ali. Só que a gente acabou de ver que seno de alfa mais beta é a mesma coisa que cosseno de π sobre 2 menos alfa mais beta. Mas por que é a mesma coisa? Bom, o nosso x aqui é esse cara alfa mais beta. Beleza, mas isso daqui a gente pode escrever de outra forma também. π sobre 2 menos alfa menos beta. Só que eu vou fazer ainda mais. Vou colocar esses dois juntos aqui. Agora, se eu coloco dessa forma, eu fiquei com um ângulo aqui menos outro ângulo. E a gente já sabe calcular o cosseno de um ângulo menos o outro. É só usar a fórmula. Então, o que vai acontecer ali? Vai ficar cosseno do primeiro, π sobre 2 menos alfa, vezes o cosseno do segundo, que é beta, mais seno do primeiro vezes seno do segundo. Beleza, achamos então essa fórmula aqui. Deixa eu pôr um igual ali. Agora reparem que a gente pode usar o que a gente viu anteriormente, essa parte aqui que eu estou falando. Então, quer dizer que cosseno de π sobre 2 menos alfa é a mesma coisa do que seno de alfa. Então, isso daqui fica seno de alfa vezes cosseno beta, mais... Agora, o seno a gente também viu. O seno de π sobre 2 menos alfa vira cosseno de alfa. Então, vezes seno de beta. Então, pronto, a gente achou a fórmula. Essa é bem mais tranquila de provar. Só que para fazer ela, a gente usou a fórmula do cosseno. Então, tem que saber a fórmula do cosseno de qualquer modo. Agora, quando for seno de alfa menos beta, a fórmula é essa daqui. Fica igualzinha, o sinal aqui é menos. Agora, para provar isso daqui, também é tranquilo. Só que precisa de um detalhe que eu não falei antes. Mas a gente vai ver aqui agora. O que é preciso para provar isso daí é usar que seno de menos alfa é a mesma coisa do que menos seno de alfa. Mas cuidado, isso só vale para o seno. Para o cosseno fica a mesma coisa. Cosseno de menos alfa fica igual a cosseno de alfa. Só que como que a gente enxerga que isso daqui é igual a isso daqui e isso daqui é igual a isso daqui? Bom, se a gente pega o ciclo trigonométrico, vamos supor que aqui a gente tem um arco x, então para baixo fica o menos x. Beleza, mas aqui a gente sabe que o cosseno de x a gente tem que olhar aqui e o cosseno de menos x a gente também tem que olhar aqui. Por isso que o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Agora o seno. Bom, o seno de x, ele tá aqui. E o seno de menos x tá nessa parte aqui. Mas a gente sabe que esse triângulo é semelhante a esse, então automaticamente esse tamanho é o mesmo desse, só que com sinal contrário. Então a gente tem que seno de menos x é igual a menos seno de x. Agora eu não vou fazer a prova, eu só estou comentando, quem quiser saber, precisa dessa parte aqui. Vamos fazer um exercício então. Bom, o exercício fala o seguinte: calcule seno de alfa mais beta, sendo dados que seno de alfa é aquilo, cosseno de beta é aquilo, e que alfa está entre π sobre 2 e π, e beta também está entre π sobre 2 e π. Só que se a gente pegar a fórmula do seno de alfa mais beta, ela é. Então, a gente vai precisar do cosseno alfa, que não foi dado pelo exercício, e do seno beta, que também não foi dado pelo exercício. Como que a gente vai fazer isso? Usando
usando a relação fundamental. Por isso que ela chama relação fundamental, a gente usa ela bastante. Então, a gente sabe que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Mas pelo que o exercício deu, a gente tem que seno de alfa é 1/3. Então, 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Bom, isso daqui vai ficar cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 menos 1 sobre 9. Fazendo o MMC dá 9 menos 1 sobre 9. Então, o que a gente achou é que cosseno ao quadrado de alfa é igual a 8 sobre 9. Mas a gente não quer cosseno ao quadrado, a gente quer cosseno de alfa. Mas isso daqui, então, vai ser cosseno de alfa. Tirando a raiz, ficaria mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 3. Mas como a gente tem que alfa está entre π sobre 2 e π, ou seja, no segundo quadrante, a gente sabe que o cosseno ali é negativo, então o cosseno de alfa é negativo. Vou fazer agora a mesma coisa para o seno de beta. Então tá, aqui está a relação fundamental, mas agora a gente não sabe seno de beta, mas sabe o cosseno de beta. Vamos substituir. Então é seno ao quadrado de beta mais menos 3/5 ao quadrado igual a 1. Fazendo essa conta, então a gente vai ter que seno ao quadrado de beta vai ser 1 menos, então vai ficar 9 sobre 25, então menos 9 sobre 25. Fazendo o MMC, a gente tem que é 25 menos 9 sobre 25. Mais 25 menos 9 é 16 sobre 25. Então, o que a gente achou foi seno ao quadrado de beta. Só que, da mesma forma, a gente precisa do seno de beta e não seno ao quadrado. Então, seno de beta é mais ou menos 4 sobre 5. Aí já a raiz. Mas seno no segundo quadrante, a gente sabe que é positivo, então fica positivo. Mas o que o exercício pede é seno de alfa mais beta. Agora que a gente tem todos os dados, a gente consegue dar uma resposta para o exercício. Então, seno de alfa mais beta. Bom, seno de alfa foi dado pelo exercício, é 1/3, que multiplica. Cosseno de beta também foi dado, menos 3/5. Opa, aqui eu errei, aqui é positivo. Mais seno de beta. Bom, seno de beta a gente viu aqui em cima, tá? 4 sobre 5 vezes cosseno de alfa, que é menos 2 raiz de 2 sobre 3. Bom, se a gente calcula, então fica menos 3 sobre 15 e a outra parte fica menos 8 raiz de 2 sobre 15. Então, a resposta final é essa, menos 3 mais 8 raiz de 2 sobre 15. Mas vocês podem deixar dessa forma também, claro. Bom, por esse vídeo é isso, até mais!